OSVET Podcast, conversando sobre a medicina veterinária. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do OSVET Podcast. É com muita satisfação que hoje eu apresento a nossa convidada, a médica veterinária Isabela, diretamente de ODB. Ela é referência na medicina de equinos e é a blogueira mais famosa da veterinária. Seja bem-vinda, Isabela. Se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, galera do Oxê Podcast, tudo bem? Fabiana, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês via remota, né? Como a gente poderia dizer. Queria agradecer o convite, agradecer quem está aí, quem vai escutar esse podcast. Meu primeiro podcast, ó. Eu gosto tanto de redes sociais, gosto tanto de vídeos. Mas meu primeiro, estou estreando no podcast, mas já estou muito feliz e agradecida pelo convite. Muito bem. Essa semana a gente fez uma enquete no Instagram, né, para decidir sobre o tema. E o tema mais votado foi a cólica equina. Beleza. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre. Beleza. Para quem aí tá aí ainda que não me conhece, que não sabe quem eu sou professora aqui da Universidade Federal da Paraíba. Trabalho já há um tempo com medicina equina, medicina de grandes animais, mas atualmente eu trabalho na área de clínica de equinos, então sou professora de clínica, mas já trabalhei com ruminantes ou com outros projetos. E é um tema que é bem desafiador, né? Recentemente passamos por alguns casos. Acredito eu que meus residentes, nesse exato momento, saíram aqui para um atendimento externo, possivelmente de um caso, e um tema que desafia estudantes veterinários, professores, criadores, e que a gente sempre vai ter o que falar e que a gente sempre vai ter que passar algumas considerações a respeito de cólica equina. Pois é. É um tema aí que vem sendo discutido há muito tempo, né? E vem evoluindo, né? Mas o que é a síndrome cólica, assim? Isso, então. Como você já falou, o nome é síndrome. Síndrome, quando a gente define o termo síndrome, a gente está diante de um conjunto de sinais e sintomas, que são de várias coisas. Então, a cólica nada mais é do que um sinal clínico de um desconforto abdominal. A gente considerou o nome cólica como doença, né, como síndrome. Na verdade, a gente chama de abdômen agudo, e ela é um dos sinais clínicos que o paciente apresenta quando tem um desconforto de origem gastroentérica, como poderíamos dizer assim, né? Porque a gente tem cólicas que se originam desde o estômago até a porção final do intestino delgado, que é o reto, né? Cólon menor e reto. E temos também o que a gente chama das famosas cólicas falsas, né? Que seriam as cólicas que, na verdade, dentro da cavidade abdominal não tem só a parte digestiva. A gente tem outros órgãos também e que podem sofrer alguma injúria, como, por exemplo, o útero, como, por exemplo, os rins, e que a gente também denomina de cólica, mas que são, como a gente, no termo de cólica, né, voltada à fase abdominal, quando a gente diz que são as cólicas falsas. Então, a cólica nada mais é do que um desconforto, um sinal clínico de desconforto abdominal. E que a doença em si que a gente tem costume de trabalhar é a que tem origem ou no estômago, ou no intestino delgado, ou no intestino grosso. Tá? Então, é uma doença que mais mata cavalo no mundo, não só no Brasil, não só no Nordeste, mas em todo o mundo, né? E como você bem falou, uma doença que, graças a Deus, a gente evoluiu, a ciência evoluiu muito e a gente consegue recuperar e salvar muitos animais hoje em dia. Uma das características bem marcantes da cólica é a dor, né? Isso. E aí, um questionamento que eu tenho curiosidade sobre
que é uma discussão, né, sobre durante o atendimento. A maioria das vezes a gente sabe que os sinais, né, eles acontecem antes do próprio atendimento. Uhum. E aí, como intervir? Então, de antemão, assim, de início. A primeira consideração que se aqui quem estiver me ouvindo agora, seja além de estudantes, seja criadores, é que a gente tem que entender um pouquinho por que o cavalo ele apresenta cólica, né? A gente costuma dizer que o cavalo ele tem algumas particularidades que são muito combustíveis para que as cólicas aconteçam. A cólica acontece por uma falha de manejo. Ela não é natural do cavalo ter cólica. Então, o que é que acontece? O cavalo ele tem características fisiológicas e anatômicas que, quando eu mudo o manejo, ele tem consequências graves que podem levar ao desconforto. Para depois eu responder seu questionamento. Primeiro, o cavalo tem alterações anatômicas muito interessantes. Ele tem um estômago pequeno, então porque ele é presa na natureza, então ele não pode estar com o estômago cheio, senão ele não consegue correr. Então, ele tem um estômago pequeno, então a capacidade digestiva do cavalo ele é muito pequeno, o volume de coisa acumula no estômago muito pouca. Ele tem um intestino, principalmente o intestino delgado, muito longo. Então, quando você tem qualquer interferência na motilidade, ele tem uma parte do intestino delgado, que é o jejum, que pode torcer, que pode se encarcerar, que pode entrar uma alça na outra. Ele tem o intestino grosso também longo e com 3 curvaturas, que é a curvatura external, a curvatura diafragmática e a curvatura pélvica, né, a flexura pélvica, com 3 flexuras. E isso faz com que, quando a ingesta ela está passando de um lado para outro, dependendo do tipo da ingesta e do tipo de motilidade, ela esbarre ali, porque o diâmetro da víscera ela muda. Ele tem um diâmetro bruscamente, né, nas flexuras. Aí ele tem um estreitamento. A flexura pélvica é uma clássica disso, né? Você vem do cólon ventral esquerdo e vai subir para cólon dorsal esquerdo, e o diâmetro que está lá, vamos dizer assim, um canão de PVC ali bem grande, e depois ele diminui para um caninho. E aí, se essa motilidade, ele vai, além de diminuir, ele ainda vai subir a ingesta. Então, isso favorece. Temos, dentro do mesentério, ele pode ter o que a gente chama de forames. Ele pode ter um forame, conhecido como forame epiploico, que uma alça pode encarcerar ali dentro. É um cavalo que não tem sensibilidade de centro de vômito. Então, quando o estômago está muito cheio, né, nós seres humanos, os canídeos, os felídeos, quando o estômago está muito cheio, a gente tem o reflexo de vomitar, seja induzido ou seja com alguma comida. O cavalo ele não consegue vomitar. Então, ele não consegue eliminar o gás através do vômito, né? Eructar, como a gente vê uma pessoa, uma vaca, enfim. Os gases eles só podem ser eliminados via flatulência. Então, isso favorece com que o cavalo tenha alguns tipos de cólica. E aí, se eu junto isso a um manejo errado, por exemplo, um excesso de carboidrato que tem fácil digestão, como é, por exemplo, o amido, né, que é muito comum presente no milho, nas rações, né? Então, ou capim, que tem uma capacidade de fermentação muito rápida, isso começa a produzir gás, ou ele cai num lado errado, num lado que não era para estar sendo digerido, e aí provoca alterações. E aí, por exemplo, se eu dou capim muito picado, enfim, são uma série de fatores que, se o ser humano intervir, ele ajuda no que o cavalo já tem. Você me perguntou a respeito de como intervir. Eu acho que o primeiro passo de qualquer pessoa, quando principalmente se ela não é habilitada ao atendimento, é procurar ajuda. Até a ajuda chegar, porque normalmente os veterinários não estão lá no local onde acontecem os problemas, é você tirar esse cavalo da baia, se ele está preso, dar um banho, né, fazer com que esse animal tente dar uma relaxada, andar com ele, né, igual quando a gente, bem aquela sensação de quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, a gente fica com aquela sensação de estufamento, né? De mal-estar. Então a mesma coisa, bota um cabresto no cavalo. Eu não recomendo que deixe o cavalo ficar rolando, porque eu posso ter uma alça de intestino que vai virar de um lado para o outro, e se ele tiver com muita dor, no máximo, uma aplicação de uma dipirona.
que é o que a gente Para não recomenda mascarar, né? para a gente não mascarar os sinais clínicos da cólica. E atendimento o mais rápido possível, né? Como veterinário, se é veterinário já que está atendendo, que agora está me escutando, eu acho que os primeiros procedimentos são evitar a compressão, principalmente a compressão gasosa e a compressão por ingesta. Como é que eu faço essa descompressão? 2 modos. Sondagem nasogástrica, que é indispensável, e a famosa tiflocentese, que é a punção do seco. Porque o gás, ele desconforta muito mais o cavalo e ele provoca muitas injúrias, mais do que a própria distensão por conteúdo, por líquido ou por comida. Então, essas seriam as coisas que a gente deve fazer inicialmente. De forma geral, então, a lavagem nasogástrica, é indispensável. Esses pontos, eles se aplicam em qualquer situação de cólica? Sim, eu normalmente, dificilmente eu não consigo sondar um cavalo. Pronto, tive recentemente um episódio, para não dizer que nunca consegui, né? Na verdade, não fui eu, foram meus residentes. O meu último paciente, meu último não, né? Já tivemos outras cólicas. Dos últimos agora pacientes que nós tivemos aqui, um cavalo de 15 anos que teve cólica, a gente não conseguia sondar. Por quê? Não, minto, não foi um cavalo de 15 anos. Foi um cavalo que a gente não conseguia sondar porque ele tinha uma fratura nasal. E eu não conseguia sondar. Então, eu entreguei ele nas mãos de Deus, porque é um procedimento que, ao longo da minha carreira, esse foi o segundo paciente que eu não consegui sondar. Que a gente não conseguia sondar. Eu tive um paciente que morreu, inclusive, porque eu não conseguia sondar. O resto, todos os pacientes. Sondados, Eu sondo. Mas o cavalo tá calmo, não sei o quê. Porque quando você sonda, você ajuda a melhorar a motilidade, a retomar a motilidade. A sondagem, a via nasogástrica, é uma via de aplicação de medicamento. É uma via para você investigar o que é que tem naquele estômago, o conteúdo que está saindo. É uma via para aliviar o refluxo, se esse cavalo tem refluxo. Então, eu costumo, sim, sondar meus pacientes. Uns dão muito trabalho, não é que seja difícil sondar, não é difícil. O problema é que você está numa situação de muito desconforto e que é uma manobra que o cavalo está com muita dor e ela pode ser arriscada para a execução, né, do cavalo lhe machucar. Mas é uma manobra relativamente simples e que deve ser feita por pessoas habilitadas, porque senão você sonda e a sondagem vai para o pulmão e ao invés de você descomprimir, você vai matar o cavalo afogado. Então, a sondagem... Então, de forma geral... Oi. Pode continuar. De forma geral, cólicas... só um dado que é interessante nas cólicas, gente, pelo menos 90% das cólicas, elas não têm desfecho cirúrgico. Elas têm desfecho clínico. E muitas vezes o desfecho clínico, eles vêm a partir do uso de uma boa técnica de sondagem nasogástrica, uma tiflocentese, uma reposição de fluido e uma analgesia, além de, muitas vezes, de alguns estimulantes de motilidade. Então, de uma forma geral, o que é que a gente faz inicialmente? Se o cavalo tem muita dor incontrolável, eu não consigo passar sonda, aí às vezes eu cedo e passo. Ou se ele está muito distendido, aí antes de sondar, eu punciono o seco. Mas de uma forma geral sonda, seco, fluidoterapia. E, óbvio, aí depois quando o animal está mais calmo, aí eu vou examinar ele por completo. Mucosa, o exame clínico geral, isso não muda. Mucosa, tempo de preenchimento capilar, grau de desidratação, importantíssimo. Ausculta abdominal, os quadrantes, gente, de auscultação abdominal. É muito importante de você ficar avaliando na cólica. Auscultar os borborigmos do intestino delgado, do colo menor, o som dos cólons com grandes líquidos, a passagem do conteúdo pela flexura pélvica, as descargas iliocecais e secocólicas. Toda aquela... que a gente faça isso. Toda aquela avaliação semiológica, né? Essas coisas são imprescindíveis
no atendimento. Mas cada paciente, ele é um paciente diferente. A gente precisa examinar o paciente para tentar entender quais os tipos de cólica que a gente está diante, o emprego das técnicas, né, dos tratamentos que não são iguais para os tipos de cólicas nem as manobras que devem ser executadas. Então, isso é muito importante para que a gente faça um diagnóstico preciso para que a gente salve o paciente ou que, no mínimo, encaminhe o paciente para a cirurgia a nível de ser operado. Então, esses são as coisas que a gente tem que pensar sempre. Identificar, né, o motivo e a severidade, né, se vai ser necessário encaminhar para a cirurgia ou tratar clinicamente, importante para prognóstico bom, né, do animal. Isso, com certeza. Então, a gente tem... e quando você parte disso para o campo, onde as pessoas muitas vezes estão distantes dos blocos cirúrgicos, graças a Deus, hoje a gente tem no Brasil uma quantidade muito boa de bloco cirúrgico. Aqui, pelo menos na Paraíba, a gente está bem servido de bloco cirúrgico. A gente até fica um pouco menos receoso, mas se você está em zonas que são muito distantes de um bloco, você precisa prever todo esse tempo que você vai encaminhar esse paciente, que ele vai percorrer para poder chegar no local da cirurgia. Então, a gente precisa analisar alguns critérios para que a gente possa intervir e mandar isso a tempo. A maioria dos cavalos, quando eles estão com cólica, eles apresentam aquela famosa ficar cavando, olhando para o canto, para o flanco, brincando com a água, quieto, agitado, quer deitar, quer levantar, quer rolar, mais agressivo, né? Começa o abdômen a distender, não quer comer, beber água. Então, esses sinais eles têm que ser identificados mais rapidamente. Mas é uma doença que quem lida com o cavalo, eles conseguem perceber. O cavalo é muito comportamental, né? Quem maneja, consegue perceber uma variação mais rápida. Eu tenho um proprietário que o cavalo ele dá comida de manhã, 11 horas quando ele vai repetir. Se o cavalo deixou um pouquinho, ele já liga para mim. O cavalo não quer comer, não sei o que. Calma, vamos esperar. Semana passada, uma égua dele estava com um processo de diarreia. Ele, ele tá com diarreia, não sei o que, eu vou mandar para ele. Eu disse, tenha calma, vamos ver. Quando você chega lá, me diga o que é que está acontecendo. Ele não tinha visto o animal. Então, tem proprietários que são assim, como tem outros que deixam para trazer com 3 dias, 4 dias. Piora, né? Numa piora já que não tem bloco cirúrgico, não tem grandes cirurgiões no Brasil que consigam resolver. Isso um grande problema, assim, você que trabalha diariamente, você identifica muito que essa demora, ela vem agravando a situação, principalmente as cirúrgicas? Eu acho que infelizmente, por mais que a gente ache que não, mas o que mais atrapalha é a falta de informação. As pessoas criam um cavalo, mas elas não conhecem do animal, elas não sabem a fisiologia do animal, elas não respeitam a natureza do bicho. O cavalo ele nasceu para comer, ele nasceu para viver livre e comer verde, seja grama, capim, enfim, e andar. O que é que a gente fez? A gente tirou ele desse ambiente e jogou ele num quarto escuro, do convívio social com outros cavalos, e começou a dar para ele ração, uma coisa já pronta, que tem uma excelente palatabilidade, é o que a gente passa hoje. Então, excelente palatabilidade, mas que o animal fica muito preso, que não se exercita, come excessivamente, porque não tem o que fazer, está muito preso, está entediado, e aí a sua anatomia não evoluiu para acompanhar isso. É o que acontece, por exemplo, com o ser humano. Né? A gente come, não gasta e engorda. Então, o cavalo hoje é a grande problemática da criação, do manejo do cavalo é esse, é porque as pessoas são desinformadas. E aí começa o passo a passo de informações erradas, porque fulano dá tantos quilos para o cavalo dele, eu vou dar para o meu cavalo, ele está comendo isso, eu vou dar também. Então, as pessoas precisam entender que o cavalo ele tem suas limitações. As mudanças de manejo no cavalo, elas são fatais. Seja de manejo alimentar, seja de manejo comportamental, isso tudo interfere. Então, eu acho que o pior de tudo é a falta de informação.
É como as pessoas, e infelizmente no mercado do cavalo, isso acontece porque, como é um mercado, as pessoas vão passando os animais, então você compra um aqui, depois está trocando outro lá, mas muitas vezes você perde, né, grandes campeões, grandes animais, grandes companheiros, por uma besteira, por um erro de manejo que pode ser corrigido facilmente, que pode ser repensado facilmente. E aí essa coisa da internet, do WhatsApp, isso piorou muito a situação. Porque os criadores, eles passaram a trocar esses certos tipos de informação. Então, a gente ainda tem proprietário de cavalo hoje que ainda não entendeu que não pode ministrar capim picado para cavalo. Capim não pode ser picado para cavalo. Não pode capim passar de forrageira. Tem que ser um capim cortado na faca. Entendeu? Aí complica. Para nossa sorte, hoje a formação médico-veterinária ela está muito ampla e com a chegada dos hospitais, das clínicas, das aberturas de mais universidades, aí a gente consegue ter um aporte melhor. Né? Mas e alguns produtores evoluir também, né? Mas ainda a gente tem uma falta de informação muito grande. As pessoas gamam o cavalo. Eu posso falar assim um pouquinho sobre. Eu já passei eu sou do Rio Grande do Norte, né? Então já morei no Piauí e hoje estou na Paraíba. São 3 estados e fora o restante dos outros também, mas esses eu posso falar. Porque as pessoas são muito apaixonadas por cavalo, mas elas entendem pouco de cavalo. Né? Você tem que entender do bicho também, do manejo, do traquejo do animal. E esbarque, por exemplo, quando muda a época do ano, a gente tá passando por muitas intempéries climáticas muito rápido. Falta de alimentação verde, então tem que planejar estratégias, porque quando cuida, você tem, por exemplo, essa é a minha época agora, já é a minha temporada de cólica, então já espero que agora até dezembro são os meses que eu vou pegar mais cavalos, que vão chegar aqui, cavalos com cólica, um maior número. Então já estou meio que esperando. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma mudança de qualidade de pastagem violenta, então parou de chover, está começando a seca muito grande, né? Já choveu pouco, então a gente já começa a ficar alerta daí e começa a alertar os produtores também. Isabela, como identificar quando a cólica ela é clínica ou cirúrgica? Qual o ponto que não vai ser encaminhado para a cirurgia? Isso, a boa lembrança. O médico veterinário, principalmente que está a campo, ele não pode ser negligente de ficar segurando o paciente, um paciente que não é clínico para ir para a cirurgia. Por quê? Porque ele vai ter o esbarro da distância, ele tem que pensar até o proprietário aceitar e ser convencido de levar o cavalo, e ele está lá em condições de operar. O local que ele vai levar está em condições de operar. Então a gente elege alguns critérios. Não é um critério, não são 2 critérios. É uma gama de coisas que a gente usa. Mas os parâmetros que eu mais utilizo, que a literatura mais recomenda, é dor, né? Óbvio, tempo de cólica, né? Um cavalo que, por exemplo, a cólica começou hoje de manhã e à tarde ele já está se esvaindo de cólica. Então a gente tem que considerar distensão abdominal, dor, tempo de cólica, distensão abdominal, dor não responsiva a analgésicos. Eu fiz dipirona, o cavalo não melhora. Eu fiz flunixin, o cavalo não melhora. Eu fiz alfa-2 agonista, o cavalo não melhora. Então a gente tem que considerar o critério de dor. Os parâmetros de líquido peritoneal, quando a gente coleta por abdominocentese, o líquido peritoneal, então são muito importantes para serem avaliados, que aí inclui, hoje, principalmente, a avaliação do lactato peritoneal, que ele tem que ser, a gente considera o bom até 1, né? De 1 até mais ou menos 6, são cavalos que podem ser operados e se recuperam, e acima disso são muito ruins para a cirurgia. E hoje também a avaliação ultrassonográfica do abdômen. Então são critérios que eu utilizo bastante para não ficar perdendo tempo e dizer assim, o paciente tem que ser cirúrgico. Então, mesmo aqui, né, aqui agora eu estou na clínica, então aqui eu elenco todas essas informações e chego para o pessoal da cirurgia e digo, esse paciente já não é mais meu, ele agora precisa ser encaminhado para a cirurgia.
Então, a gente tem que reunir, né, fazer um bom exame clínico, um bom exame físico, para poder elencar esses critérios. Então, nada mais é do que critérios de um bom exame clínico. Um bom exame físico da cavidade abdominal. Ausculta, não tem motilidade, o cavalo que tem refluxo. Então, são critérios que a gente usa para encaminhar. Alterações na palpação transretal, sentir uma massa muito firme, que não consigo deixar impressão. Então, são critérios que a gente tem e a gente usa para poder dizer que um cavalo é paciente cirúrgico. A palpação retal a campo, assim, ela é um detalhe no diagnóstico, assim, importante? A palpação é um exame que eu considero muito importante, desde que você tenha segurança de realizar e que o cavalo também tenha segurança de ser palpado. Normalmente tem alguns veterinários que não gostam de palpar os machos, os garanhões, porque ele vai ter o reto muito fechado. É um procedimento arriscado para você e para o cavalo, porque você pode lacerar se for feito de forma errada, se não for respeitado alguns critérios de execução. O animal já está com dor, né? Na maioria das vezes. Se o animal tiver muito distendido, não se recomenda palpar. O animal que está com muita dor, não se recomenda palpar. Se você não tem um bom brete de contenção, não tem condições seguras de palpar, você não palpa. E quando você vai palpar, você faz toda uma lubrificação, unhas cortadas, respeitando a onda de contração, a mão devagar, o braço não pode ser muito grande. E aos critérios de dor, a gente cancela e elimina a palpação. Mas é um exame que eu costumo fazer muito, principalmente por quê? Porque a maioria das cólicas que existem no mundo, e no Brasil, e no Nordeste, e aqui em Areia, são as famosas compactações de cólon maior. Então, consigo, através da palpação, dizer ali, sentir ali qual é a área que a gente tem ali uma noção do que está compactado. A gente só sente algumas coisas porque a gente não consegue sentir tudo na palpação. No cavalo, a gente não sente estômago, a gente não sente intestino delgado, a gente não sente o cólon transverso, a gente não palpa do lado direito o cólon ventral e dorsal, né? Então, a gente tem um exame que eu só executo nessas situações, mas que eu sempre, por ter esse tipo de cólica, é um exame que eu sempre executo, porque aqui eu tenho um brete, né? Mas quando o paciente está com muita dor e distendido, eu já parto direto para ultrassom abdominal. A ultrassom também tem esse ponto, né, que a gente consegue fazer, em certos casos, a campo, né, cortado. Sim, bem facilitado, né? A chegada da ultrassonografia abdominal, a literatura, os colegas já falam que, sim, dos últimos 15 anos foi a maior revolução para o diagnóstico de cólica dos últimos 15 anos. Então, hoje, como a facilidade de você ter um ultrassom também, que é um aparelho extremamente versátil, que dá para se utilizar em várias coisas, e aí o uso dele na avaliação transabdominal, né, eu considero para mim hoje um dos critérios indispensáveis para a minha avaliação de paciente com cólica. Então, é difícil paciente aqui que eu não faça exame transabdominal. Né? Então, bom que assim... que é um exame que não é invasivo, que me dá muitas respostas, inclusive ele ajuda até no momento da coleta do líquido peritoneal. Então, em casos que são exclusivamente cirúrgicos, ele já identifica, né? Sim, ele me dá uma boa resposta para o proprietário, por exemplo. Eu consigo mostrar para ele ali, ele está vendo em tempo real, porque quando eu palpo e digo, a flexura pélvica está compactada, ele não sabe, ele não vê, as pessoas só acreditam no que vê. Mas quando eu faço um exame, que eu mostro a alça de intestino delgado lá estendida, ou encarceramento nesse esplêndido, porque eu não estou vendo o rim, aí eles se convencem mais rápido. Então, é um exame que você é mais palpável, né? Você está vendo ali em tempo real. Eu sou muito fã da ultrassom. Muito mesmo. Não só para abdômen, mas para várias outras coisas. De forma, assim, de avaliação clínica, de exames clínicos, no caso, o lactato, ele é o que se destaca, assim. Hoje é o lactato, né, peritoneal, mas eu lembro a vocês que o lactato, ele é um exame que ele é detectável quando a gente tem situações de isquemia, de baixa oxigenação. Então, algumas cólicas por compactação, elas são cirúrgicas, elas têm que ser cirúrgicas, e o lactato está dentro da normalidade, porque não está fazendo ainda isquemia. Mas um bom hemograma ainda vale muito a pena.
ver série branca todinha, avaliação hoje a gente tem, fora do Brasil, avaliações de proteínas de fase aguda, que são coisas que alteram muito mais do que antes do que os leucócitos. Mas um dos critérios mais utilizados hoje realmente é a avaliação peritoneal, não só do lactato, mas das próprias proteínas de fase aguda, como uma avaliação até macro desse lactato, desse peritônio, né? Você vê a cor, você vê o odor. Às vezes você não tem um lactímetro portátil, né, que a gente pode utilizar, mas você pode ver a cor, o odor ali naquele momento. E um detalhe também para o exame peritoneal é que quando o cavalo também está muito distendido, quando ele está muito desidratado, aí ele acaba sendo um exame que dificulta muito de ser realizado, porque o animal está sequestrando ainda muito líquido. Aham. A hidratação, ela vem antes de tudo ou depois de avaliação? Antes de tudo. O cavalo com cólica, a primeira coisa que os intestinos eles fazem é sequestrar líquido de tudo quanto é lugar e lançar ali onde está o problema, seja no estômago, no intestino grosso, intestino delgado, no seco, enfim. E aí essa é uma das coisas que acontecem muito na prática, que os cavalos já estão desidratados, você já pega o cavalo desidratado e as pessoas têm o mau hábito de usar diuréticos, porque acham que o cavalo está com a cólica renal, não consegue urinar e aí taca diurético, desidrata mais ainda, atrapalha mais ainda, se não levar o animal à morte. Então a hidratação ela tem que vir junto dos seus primeiros passos quando você começa o atendimento. Aí você me pergunta, qual hidratação utilizar? A gente tem 2 tipos básicos de hidratação. Tem a enteral, que é muito utilizada para cólica, as compactações, que aí você coloca uma sonda, faz a infusão de soluções e aí você consegue, ajuda muito. E você tem a hidratação convencional, que é a parenteral, que é via colocação de catéter, soro. Só que lembrando, gente, hidratar um cavalo não é uma tarefa fácil, porque é um animal que requer um volume de líquido muito grande. Então, se eu pego um cavalo de 500 quilos, se ele está com 10% de desidratação, inicialmente, só de reposição, é mais ou menos 50 litros que ele tem que tomar. Então, as pessoas acham que hidratar um cavalo é dar uma caixa de soro, fazer 2 soros. Não é, um volume muito grande. Né? É muito grande. Não é fácil, não é simples. Como a hidratação enteral tem um custo mais baixo, ela se tornou uma alternativa muito interessante para a gente, e que é uma técnica que eu uso muito, mas também tem algumas limitações. Então, se o cavalo não tem motilidade, se o cavalo está com refluxo, não dá para a gente fazer hidratação enteral. Né? Mas foi uma coisa que revolucionou muito. É igual eu comparo a hidratação enteral em animais, a mesma coisa de quando se descobriu o soro caseiro para tratamento de diarreia em crianças. Uma técnica fundamental, né? Fundamental. Por isso que passar a sonda é importante, porque aí a gente já vai conseguir fazer esse processo de hidratação também. A gente tem um problema também com estresse e com limitação hídrica dos animais atletas, né? Que aquela velha história de disseminar informação entre os produtores. E o animal vai ficar pesado, não vai dar alimentação nem água agora. E o animal, além do estresse de transporte, o estresse de exercício físico em grande quantidade, ainda tem esse estresse hídrico, né? E aí... aí a gente tem que lançar mãos de sempre manter esse cavalo. A gente já tem algumas coisas no mercado que fazem algumas, principalmente para repor eletrólitos, né? A gente tem algumas pastas de alguns fabricantes aí que ajudam bastante, pré e prova imediatos, né? A utilização desses eletrólitos via oral. Mas é sempre o cuidado. Então, eu costumo dizer que criança, bode e cavalo, eles cegam. Então, todo cuidado com o manejo de um cavalo ainda é pouco. Por mais que o cavalo seja bem cuidado, ele é difícil ele passar, no estilo de vida que a gente tem hoje, eles passarem a vida inteira sem ter cólica, num quadro de cólica, nem que seja leve. Então a gente tem que estar sempre atento e vigilante. E se é um animal atleta, aí é que a gente tem que se preocupar. Porque entra todo esse fator de estresse, né?
é igual o atleta humano, né? Que você vê quando os caras vão se preparar para uma Olimpíada, vão se preparar para uma luta de boxe, eles passam um mês antes, eles não comem, é desidratando, é morrendo, porque eles sabem que ali vão decidir a vida. Então, essas provas, elas também desgastam muito o cavalo. Então, a gente também tem que se preocupar com esses animais. E tem toda uma pressão psicológica, por mais que a gente acredite que não, mas o cavalo tem a pressão. Aí já mudou o ambiente, já mudou a alimentação, já mudou o que ele bebe. Ele já está convivendo com outras pessoas, com muito barulho, com muita pressão. Então, isso tudo favorece sim também. Tem que se ligar nisso também. Atleta é sempre bomba nas mãos, né? Então, todo atleta sofre pressão. Seja homem, seja animais. Ele não tem como você garantir uma vida, vamos dizer assim, 100% saudável. Assim, eu ia até falar aqui pra gente discutir um pouco sobre o tratamento, mas o tratamento, ele também depende muito da situação, Depende, né? Da causa. Da causa, da localização da cólica. A situação que o animal já chegou, sim, né? O tempo que demorou a chegar. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma cólica, ela foge um pouco das características que a gente tem convencional, que é o que a gente chama de enterite anterior, o duodeno jejunite proximal. É a inflamação ali que ocorre no duodeno, que a gente ainda não sabe direito explicar o porquê. Normalmente está relacionado a alguma bactéria ou alguma comida que o cavalo comeu estragada. Então, aquela porção do intestino, ela vai ficar falha. O cavalo vai entrar num quadro de depressão, de febre, de hipotonia, de muito refluxo. É um cavalo que vai precisar repor muito fluido e que normalmente não se é encaminhado para a cirurgia. É um tratamento clínico. Né? E alguns outros tipos de cólica também. Se a compactação for, por exemplo, for no cólon maior... Tá me ouvindo? Tô sim. Se a compactação for no cólon maior, eu, por exemplo, não costumo trabalhar fazendo uma coisa que muita gente faz, que é fazer enema. Eu só trabalho com enema se for alguma compactação no reto ou ali no iniciozinho do cólon, no cólon menor, porque é onde a sonda vai chegar, onde eu vou conseguir tirar e tal. Então, a forma como eu vou tratar as cólicas, ela vai depender do tipo delas. O que a gente sabe do básico, que normalmente a gente faz, é sondar, botar na fluida e fazer tiflossintese e fazer um exame clínico completo. Mas o que eu vou utilizar ou não vai depender muito do meu tipo de cólica. Nos casos de enterólitos, geralmente é cirúrgico ou com a hidratação ela... Dificilmente a gente consegue retirar um enterólito. Ele vai andar, mas ele vai parar em algum momento e a gente não vai conseguir desfazer. Então, normalmente, os enterólitos sintomesoares, corpos estranhos, a gente já operou o cavalo aqui que tinha corda, sacola dentro dos colos. Tudo isso, chega um momento que ela não vai conseguir passar. E aí, como um corpo estranho, a gente precisa tirar na cirurgia. As características anatômicas do... Porque ele é uma massa que fica muito dura, né? É uma massa que fica muito dura, que não deixa penetrar água. E que quando a gente estimula a motilidade para que ele deslize, ele pode lacerar a víscera. Então, é recomendável que a gente encaminhe o paciente para a cirurgia. Isabela, e nos casos de areia? As sabloses? Sim. As sabloses, elas costumam acontecer, principalmente, eu já peguei muito cavalo aqui que tinha hábito de pastejar, de comer em áreas próximas de lixão, ou que os proprietários forneciam a comida no chão. Então, as sabloses, elas são cólicas inicialmente clínicas, que a gente trata com muita fluidoterapia, com emulsificantes. A gente costuma muito utilizar um negocinho que a gente chama de psyllium, como se fosse uma mucilagem para envolver essa areia, que nada mais é do que areia, e retirar essa areia que irrita muito os cólons. Mas em algumas situações a sablose ela é um passo inicial ou de uma compactação que envolva algum corpo estranho. Sacola, corda, que eu sempre vejo muito. Quando a gente abre o flexor pélvico, sai muita areia.
e muita líquido, né? Junto com aquela areia, para que a gente possa retirar. Mas inicialmente é uma cólica clínica. Uhum. Uma cólica clínica. Já vi, assim, relatos de alguns casos. Você faz o teste da luva, né? Você coloca as fezes dentro da luva, espera ela decantar e ela fica, aquela areia todinha, ela decanta e fica embaixo. Uhum, eu já acompanhei você. Cavalo tem diarreia, a areia irrita muito a mucosa do colo. Uhum. No caso da areia, tem esse cuidado com a emulsificação, né? Porque como irrita muito, não corre o risco de romper. Não, o negócio não é de romper. A areia não vai. O risco dela não é de romper. O risco dela é de provocar uma colite. E aí, com a colite, eu tenho endotoxemia. Com a endotoxemia, eu posso ter sepse, eu posso ter laminite e assim vai. Não é nem de romper. Romper, a gente tem muito risco no estômago, por isso que a gente sonda. E seco também. Às vezes colam, a gente abre o cavalo aqui que estava muito distendido. Quando botou na mesa, que foi abrir, ele já estava com o colo lacerado, já estava iniciando a peritonite, e a gente teve que fazer eutanásia na mesa. Mas gás também, né? O gás, ele começa a distender muito, além da dor, o cavalo ele vai se jogar, ele vai rolar. E tem que ser levado para a cirurgia o mais rápido possível. O cavalo é muito sensível, né? A distensão por acúmulo de gases. Isso, demais. Gente, gás ele dá muito mais dor do que se ele comer, ficar aquela comida ali impactada. Então, as impactações, elas doem muito menos. Isso é uma coisa ruim das compactações, porque são cólicas que a dor ela é intermitente. Ela vai, ela volta, então às vezes o proprietário fica ali não querendo operar, porque acho que pode salvar na clínica. Mas tem compactações que não, principalmente pelo tempo. Você tem que encaminhar o animal para a cirurgia para ele chegar viável para operar. Mucosa boa, hidratado, parâmetros bons, líquido peritoneal sem muita alteração. Para não esperar, né, aquele agravamento, que aí coloca o animal já em risco, já estava e coloca ainda mais na cirurgia, né? Porque quando vai para anestesia, né? Segundo dizem, quem mata não é a cirurgia, é a anestesia. Mas aí você vai deprimir um animal que já está deprimido, você vai bradicardizar um animal que já está bradicárdico. Então é complicado. Vai alterar, causar acidose no animal que já está com acidose metabólica e uma acidose respiratória. Então, tem pacientes que eles não são realmente operáveis, não vale a pena o gasto, o desgaste e o sofrimento, porque um pós-operatório também tem um custo, também tem suas limitações, também requer intensivismo. Então, não é fácil só operar. Tem todo um pós-operatório que é tão difícil quanto. Cuidar de ferida cirúrgica, da alimentação, da volta da alimentar, a medicação que é feita no pós, o combate à hipomotilidade, ao ilho, o combate à infecção, às peritonites, né? Então, o estresse que o animal vai ficar porque ele não vai poder comer como comia, mesmo em cólicas que foram operadas sem um grau de contaminação muito grande, o risco de uma laminite, né? Que é outro problema que as cólicas podem proporcionar, né? Principalmente as cólicas endotoxêmicas. Então, a gente tem que pensar tudo isso. E o custo, né? A cirurgia de cólica, em média, aí não vai sair por menos de... Hoje, com os custos de veterinários, não vai sair por menos a cirurgia em si, eu acho que pelo menos por 8 a 10 mil reais, fora o pós-operatório. Todos os cuidados, né? Por isso que a prevenção, ela é sempre o Sempre principal. a prevenção. Dentição em dia, não fornecer capim picado, água à vontade, sal mineral, muito verde na alimentação. Às vezes a gente coloca óleo na dieta. Cuidado para não ter hemoparasitas, que é um problema sério que a gente está vendo aqui. Muitos animais que eu tenho pego ultimamente com piroplasmose, né, que é babésia e teiléria, e com quadros de cólica. Então tem que sempre ficar atento, porque principalmente a teileriose, ela não tem cura, então o animal, quando baixa a imunidade, ela volta. Então é importante que o criador, que o tutor, o gerente do área da fazenda fique atento nessas situações.
a dentição, né, em dia, ela já ajuda bastante, né? Muito. Os produtores já têm se atentado a isso, já têm melhorado os cuidados com a dentição dos seus animais. Isso, foi uma especialidade muito bem-vinda para a gastroenterologia, como a gente disse. Foi a incorporação do dentista de cavalo na... Isso ajuda muito a prevenir casos de cólica, a melhor aproveitar o alimento, a melhorar a qualidade de bem-estar, a melhorar a doma. Então, é muito importante, sempre que possível, chamar um veterinário para fazer avaliação oral dos animais. A melhora é significativa. Quem nunca fez, que faz, nota a diferença imediata. Então, foi muito importante a chegada da odontologia equina. E hoje, graças a Deus, a gente tem cada vez mais grandes profissionais e veterinários procurando essas áreas e atuando, né? Isso. Pois é, muito importante o conhecimento, né, sobre o que influencia e como isso se apresenta para entender como tratar, como prevenir. E isso é importante também para os produtores, né? Com certeza, né? Sempre que possível, mesmo que você não esteja diante de caso de cólica, mas você alerte o próprio, fale da importância. A gente sabe que a gente esbarra numa problemática cultural muito grande. Os criadores brasileiros ainda têm um senso ainda da era escrava, de muita falta de informação, de descredibilidade da ciência, descredibilidade da universidade. Então, a gente vai ser preciso sempre estar repetindo, sempre estar dizendo as mesmas coisas, por mais que a gente ache que não, mas a gente tem que dizer, tem que alertar, para que o animal não sofra, porque ele sofre com dor, o proprietário perde, né, tem um prejuízo, e todo mundo sofre porque vai chegar para atender um negócio que já não tem mais o que ser resolvido. Pois é. Essa limitação, né, que a gente teve de ter que se limitar aos meios digitais, aí tem trazido algumas informações, né, à tona, lives e podcasts que elucidam alguns pontos sobre determinadas coisas, como as doenças, agora. E aí eu trago esse podcast aqui sobre a veterinária porque eu sinto que falta, às vezes, uma disseminação de informação, né? E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de chegar àquela informação, àquela pessoa que a gente queria tirar uma dúvida e tudo mais. Não, exato. Eu costumo dizer que, assim, esses 2 anos de pandemia, a gente teve muita coisa ruim, óbvio, não temos o que comemorar, mas a gente teve também novas visões, novas ferramentas, novas formas de educar, novas formas de chegar a mais pessoas, novas formas de tornar a informação mais direta, mais fácil. E aí a gente tem que fazer, né? Brasileiro é muito bom nisso, de fazer do limão a limonada e aproveitar os grandes canais, as oportunidades para a gente se informar, para trocar experiência, para trocar ideia. Chegar onde as pessoas estão, né? Exato, chegar no foco. O foco é quem? O foco é o cavalo. O foco é o criador. O foco é o cara que quer, que tá ali naquela coisa, sempre porque a gente tem essa capacidade de garantir as duas coisas, né? De garantir a sobrevivência do esporte, garantir a criação e de garantir principalmente o bem-estar, que está muito em alta. Então, essas novas ferramentas elas vieram para deixar esse legado, né? E isso é muito importante. Eu estava pesquisando, né? Mas quando eu fico pesquisando, e aí eu sempre leio assim, artigos e tudo mais. Aí eu fui olhar no YouTube, que é um meio de fácil acesso, que todo mundo tem contato ali, pesquisa, né? E aí eu tava olhando sobre cólica, por exemplo, tem pouca coisa, tem coisas de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que apesar de não fazer muito tempo, tem uma evolução, né, sobre isso, tem que se conversar, tem que apresentar muita coisa. Tem sim. É sempre um desafio, a gente sempre aprende. Por exemplo, esse ano, que quando a gente começou, né, a gente tinha parado as atividades ano passado, 5 meses, retornamos em agosto do ano passado, tivemos as férias e retomamos esse ano
que é quando a residência começa normalmente em fevereiro e março. E aí a gente pegou umas cólicas bem estranhas aqui, animais idosos, que tinham umas características diferentes, tinham manifestações de dor bem menos do que animais mais jovens. E isso tudo vai fazendo você aprender, né? Nada mais do que experiência. Que faz a gente aprender, que faz a gente melhorar, que faz a gente evoluir. A gente está nesse plano para evoluir. Evoluir para o bem, para ajudar as pessoas, para ajudar os criadores, para ajudar os animais. E a veterinária é uma profissão que ela é muito subjugada no Brasil, né? Nós temos uma profissão que sofre fortes ataques constantemente. Temos muitas escolas de veterinária, mais da metade do mundo, e a gente ainda vê disseminação de informações erradas ou falta de informação. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente discute e mais uma forma dessas coisas chegarem. É verdade. Mais a gente ganha, né? Mais a gente partilha. Ganha. A luta é grande, mas a vitória é certa. Com certeza. Quer que você divulgue aí as suas redes, para quem não lhe acompanha, para quem já lhe acompanha. Tá. Quem não me acompanha aí pode me seguir no Instagram, Isabela, com S, 2 L's, ODB. Eu sempre partilho aí algumas coisas, alguns casos clínicos da nossa rotina aqui. Sempre que a gente pode, que tem coisas interessantes. Estou mostrando aqui o dia a dia da gente. Tem meu Facebook também, que sempre eu posto algumas coisas, que é Isabela, com S, 2 L's, Barros. E tem meu e-mail, se alguém quiser alguma coisa, for interessado em algum artigo, alguma coisa, que é doutora, o nome por extenso, doutora Bela, com 2 L's, @hotmail.com. E fico aí à disposição. Queria agradecer demais pela experiência, pelo convite de estar participando desse podcast, meu primeiro podcast. E na esperança aí de que vocês aproveitem, né? Estudem sobre o assunto, vejam um pouco sobre a anatomia e fisiologia digestiva do cavalo e que despertem para esse mundo que é tão interessante, né? Hoje a gente tem um acesso à informação muito grande, a gente tem tanta coisa que às vezes a gente não sabe para onde olha. Mas eu desejo a todo mundo que persevere aí na luta, quem já terminou, quem vai terminar, quem entrou aí nesse meio desse furacão, dessa pandemia, a gente sabe que não está sendo fácil, os cursos, as aulas, mas a gente espera que daqui a pouco a gente retome aquela coisa que a gente tinha, que é estar dentro do hospital, estar com os animais novamente. E aproveitem essas oportunidades que a gente está tendo, né? De ter contato com outras pessoas de lugares tão distantes. Isso vai nos ajudar também. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, ter aceitado o nosso convite aqui. Estarei aí entrando em contato futuramente para discutirmos outros assuntos, que é sempre bom. Pode ficar à vontade. Agradecer aos nossos ouvintes por toda a atenção. Me sigam nas redes sociais, Flaviane Teles, com 2 L's. Vocês encontram o podcast nas plataformas de áudio e vídeo, como YouTube e Spotify. E é um prazer estar partilhando informações com todos vocês. Tchau, Isabela. Tchau, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até.